Recentemente aconteceu uma tragédia com um dos maiores símbolos do catolicismo no mundo. Centenas de anos destruídos em poucas horas. A notícia foi manchete em diversos jornais. Você provavelmente já sabe do que eu estou falando. Sim, da Catedral de Notre Dame. Mas no vídeo de hoje não iremos falar somente disso, e sim de uma imagem que está circulando pela internet. Essa imagem se remete ao filme do Corcunda de Notre Dame, lançado pela Disney em 1996. E nela é possível vermos o que seria a Catedral de Notre Dame em chamas. Mas será que essa imagem é verídica? Será que o filme teria meio que previsto essa tragédia que aconteceu? Bom, no vídeo de hoje nós vamos entender um pouquinho melhor sobre a história da catedral e também iremos discutir sobre essa imagem, se eles teriam previsto mesmo ou não. E aí, beleza? Eu sou o Marcelo e você está no canal Não Adivinhe. E é claro, já vai dando aquela conferida se você está inscrito aqui no canal, confere se está ativado o sininho para receber os próximos vídeos. Se quiser me mandar alguma sugestão, pode me enviar no Instagram, @freitasmarcelo93. Bom, dados os recados, vamos para o vídeo. Galera, primeiro vamos desmistificar essa foto que está rolando aí pelas redes sociais. A foto de que o filme do Corcunda de Notre Dame, lançado em 1996, teria previsto a tragédia que aconteceu recentemente com a catedral. Vale lembrar que já fizemos diversos vídeos desse jeito aqui no canal, só que na maioria das vezes as previsões se remetem aos Simpsons. Bom, antes de tudo você tem que conhecer somente um pouquinho do que é um dos maiores símbolos do catolicismo lá na França. A Catedral de Notre Dame fica localizada, obviamente, em Paris, na França, e é uma das mais antigas catedrais francesas. A sua construção teve início em 1163 e ela é rodeada pelas águas do rio Sena. Alguns dias atrás, a catedral foi tomada pelas chamas, o que teria sido um suposto acidente. E eu coloco acidente entre aspas porque até agora ainda ninguém sabe o real motivo de como isso aconteceu. Bom, depois voltamos a falar mais um pouquinho sobre a catedral. Vamos viajar agora para o ano de 1996, quando a Disney lançava seu longa-metragem animado chamado de O Corcunda de Notre Dame, inspirado num romance escrito por Victor Hugo em 1831. Provavelmente vocês já ouviram falar. O filme conta a história de um corcunda que vivia no alto da Catedral de Notre Dame. E ele vivia lá justamente porque quando ele era apenas um bebezinho, seus pais foram assassinados por Frollo, simplesmente por serem ciganos. Os ciganos não eram bem vistos lá, eram tratados como se fossem bruxos e aberrações. Frollo era uma espécie de dom que comandava a guarda local. Depois de assassinar os pais do bebezinho corcunda, ele iria assassiná-lo também. Porém, ele é impedido por um padre e com medo de uma fúria divina, ele acaba criando o bebezinho, que ganhou o nome de Quasimodo. Quasimodo cresce então na torre de Notre Dame sem poder ter contato com outros humanos. Seu pai adotivo, Frollo, e também assassino de seus pais biológicos, não o deixava sair com medo de que as pessoas o maltratassem por causa de sua aparência. Eis que um belo dia está tendo um festival de camponeses na cidade e o Corcunda resolve sair pela primeira vez da catedral. E é nesse festival que ele conhece Esmeralda, uma cigana por quem ele se apaixona. Bom, vocês lembram que eu disse que os ciganos não eram bem vistos pelas autoridades locais, não é? Então, Frollo decide que os ciganos precisam ser exterminados e ordena toda a guarda local que comecem a caça aos ciganos. Uma verdadeira caça às bruxas. E ele ordena que prendem e matem todos, nem que para isso tenham que botar fogo na cidade inteira. Bom, é claro que eu estou resumindo o filme aqui, mas o que vocês têm que entender é o seguinte. Quando começa a caça aos ciganos, a cidade vira um verdadeiro caos. Depois que Esmeralda é capturada e é posto na fogueira para morrer queimada, Quasimodo aparece para salvá-la e a coloca no alto da torre. Frollo ordena que os guardas quebrem as portas da catedral para buscar a cigana, e o Corcunda, para impedir, despeja um líquido flamejante que estava em um caldeirão em cima da torre. E é nesse momento que eles retiraram um frame da imagem que eles estão compartilhando aí pelo Facebook e pelas redes sociais. Porém, nesse contexto do filme, nós vemos que o que está pegando fogo é, na verdade, a cidade e não a catedral, que por sua vez é basicamente a única coisa que sobrevive em meio a todo esse caos. Ou seja, apesar da catedral ter sido danificada no filme, ela não pega fogo, tanto que no final do filme eles
mostram a Esmeralda, Quasimodo e o Capitão Phoebus saindo dela. Falando um pouco do Capitão Phoebus, ele era o capitão da guarda local. Porém, como ele tem uma honra, ele acaba se negando a obedecer às ordens de Frollo para capturar os ciganos. E por isso ele é desertado e caçado como traidor. E abrindo uma aspas aqui, tem uma cena muito triste no filme, porque depois que ele é caçado, a cigana salva ele e leva justamente para o Corcunda para que ele o esconda. Só que o Corcunda gosta dela, mas ela gosta dele, do capitão. Então é mó triste uma cena em que a cigana acaba beijando lá o capitão e o Corcunda vê. Muita mancada isso aí, cara. Tadinho do Corcunda, deu dó dele. Que maldade você fez comigo. Ele achou que ia se dar bem, né, que ia pegar a Esmeralda lá, porém ele foi talaricado pelo guarda alto e loiro. Ou seja, galera, a imagem que estão compartilhando não tem nada a ver com a catedral em chamas. O que estava em chamas era Paris. O que não deixa de ser preocupante também, né? É verdade. Bom, vamos voltar agora a falar um pouquinho sobre a tragédia que aconteceu. E é claro que não tem nada de engraçado nisso. Afinal de contas, um dos maiores símbolos do catolicismo lá na França foi destruído quase que por completo. E eu digo quase porque, graças a Deus, alguns dos artefatos mais importantes que estavam lá dentro conseguiu sobreviver em meio a chamas, inclusive a cruz que estava ao fundo, e parece que a estrutura também se manteve firme, porém as torres mais altas acabaram caindo. O que alguns veículos de comunicação dizem é que esse incêndio foi acidental. Como já sabemos, a catedral já estava passando por algumas restaurações, por isso estava cheio de andaimes ao redor dela. E por algum descuido, algum funcionário que estava participando dessa restauração acabou ocasionando esse acidente. É claro que surgiram algumas teorias da conspiração dizendo que tudo isso foi premeditado, mas é claro que não temos como comprovar isso. Outro fato lamentável que a galera estava comentando bastante também é de quando uma mídia árabe foi noticiar o ocorrido. Eles fizeram meio que uma espécie de uma live no Facebook e muitas pessoas estavam dando o haha, ou seja, tirando sarro com a tragédia que tinha acabado de acontecer. Bom, enrolando pelos nomes dessas pessoas que estavam dando o haha, bom, tá aí, vocês podem tirar as suas conclusões. Existem diversos vídeos aqui pela internet das torres em chamas. Tem um vídeo em específico que mostra exatamente o momento da torre mais alta caindo. Enfim, lamentável que isso tenha ocorrido. A boa notícia é que, apesar de toda essa desgraça, alguns bilionários lá da França resolveram doar para a restauração da catedral. Um bilionário francês chamado Bernard se propôs a doar 200 milhões de euros. Até mesmo o PSG se propôs a ajudar na restauração. Bom, outra notícia também legal, né? Legal em meio a toda essa tragédia é de que o Assassin's Creed Unity pode ajudar na reconstrução da Catedral de Notre Dame. Olha que legal, porque o Assassin's Creed Unity, ele se passa lá, né, na França, e quando eles fizeram o jogo, eles escanearam tudo, né? Escanearam a igreja, escanearam a catedral, então eles têm lá o mapeamento, e eles podem utilizar isso como uma forma de ter as referências certas para poder reconstruir a catedral. Olha que bacana isso, né? Um jogo ajudando na reconstrução de um monumento histórico. Bem legal isso. Parabéns! Bom, tem algumas fake news rolando por aí também, como por exemplo, ó, essa foto aqui dizendo, ó, apenas um lembrete se você não estiver familiarizado com a história de Notre Dame, mas não é a primeira vez que ela é gravada. Foi bombardeada durante a Primeira Guerra Mundial e foi restaurada a seu estado atual antes do incêndio. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que já aconteceu uma tragédia com a igreja, a Catedral de Notre Dame, e é mentira isso aí, tá, galera? Já foi desmentido, foi verificado por uma agência de fact-check lá na França, e ela informa que essa imagem aí que eles estão mostrando da Primeira Guerra, que a catedral teria sido destruída já, que é na verdade uma outra catedral que tem lá na França também, que se chama Catedral de Reims, então não é a Catedral de Notre Dame. O site da UOL conseguiu compilar algumas imagens de antes e depois, como vocês podem ver aqui, ó, uma imagem aérea da catedral, uma imagem aérea aí na parte do dia, né, vocês podem ver, olha só, cara, que tenso, né? Outra imagem um pouco mais próxima, né, olha como estava cheio de andaimes ali em volta, né, como que era a estrutura na parte de dentro e como que ficou, ó, abriu um buraco lá dentro. E o impressionante aqui, né, é que esses monumentos, ó, vocês podem ver a cruz e essas esculturas aqui de santos e de anjos, elas sobreviveram, né? A cruz continuou intacta. Bom, e é meio triste, né, acabar o vídeo assim. Eu não gosto muito de fazer esses vídeos sobre tragédias, mas vocês me pediram bastante. Então tá aí, eu espero que tenham gostado. Lembrando que eu tô com um segundo canal agora, então se você quiser conferir, já tem um vídeo lá que eu lancei, vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Agora no final de semana, provavelmente eu vou lançar o segundo vídeo lá, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, fiquem todos com Deus e um forte abraço.